Bom dia, Urbana. Eu sou a Raquel, eu faço parte do grupo de voluntários e eu vou dar seguimento com a liturgia da palavra, fazendo a leitura no livro de Salmos, capítulo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia. Pois da morte não há lembrança de ti, na sepultura, quem te dará louvor? Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor já acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente eles se retirarão de vergonha. Essa é a palavra de Deus. Iniciamos hoje uma série de mensagens chamada o Salmo de Lamento, a dor transformada em poesia. Então vamos percorrer aí o mês de junho em 4 pregações sobre Salmos de Lamento, né? Então, um pouquinho daquilo que o Léo trouxe um pouco na oração, né? Já quase pregou por mim aí, Léo. E como vocês sabem, a gente sempre tem um livro para a série. Então o livro que a gente indica para o acompanhamento da série é o livro do Tim Keller com a esposa, a Kate Keller, chama Os Cânticos de Jesus. E é um ano inteiro de devocional aí nos Salmos. Um livro muito precioso. E aconselho você que puder fazer com a sua família em conjunto, assim como o Tim Keller escreveu com a sua esposa. Legal a gente partilhar de leituras devocionais junto com as nossas famílias. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse domingo, obrigado por falar conosco, Pai. Que possamos ter o coração direcionado à Tua palavra, Pai. Nos ajude a entender como o Senhor se revela para nós, Pai. Fale conosco, prepare os nossos corações. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então o salmo que a gente vai trabalhar hoje é o Salmo 6. Como vocês viram aí, um pouquinho difícil, né? Muita dor envolvida em todo esse salmo, né? E uma das coisas muito interessantes que a gente identifica, e eu tenho trabalhado esse tema muitas vezes, né? Eu estava preparando a mensagem nessa semana e eu parei para pensar, eu falei, nossa, quase todas as vezes que eu vou iniciar a mensagem eu trato de coisas que são cotidianas, né? Que eu sempre estou falando sobre isso. E é sobre o nosso tempo. Nós vivemos em uma era que necessita de performance, né? Talvez nenhuma geração da história tenha sido tão pressionada a produzir, conquistar, demonstrar sucesso quanto a nossa geração. E aí a gente tem algo novo, né? A tecnologia ela vem, promete facilitar as nossas vidas e de uma certa forma isso realmente acontece. Então a gente vive essa facilitação da tecnologia. Hoje a gente consegue falar com pessoas a qualquer lugar do mundo em segundos. Eu mando uma mensagem, em 2, 3 segundos a pessoa está recebendo, ela consegue me responder. Conseguimos pagar contas sem sair de casa. O Léo estava falando comigo, recebemos uma oferta em dinheiro. E eu falei, putz, Léo, e agora? Ele falou, por quê? Eu falei, porque o nosso banco é digital, não tem como eu depositar esse dinheiro, eu vou ter que dar um jeito nisso. Ou seja, vivemos em épocas diferentes, né? Temos acessos a todas as informações a qualquer momento, mas existe um paradoxo entre tudo isso. Quanto mais ferramentas recebemos, mais cansados parecemos estar. Estamos conectados o tempo todo, mas ao mesmo tempo sempre se sentindo sozinho. Muitas vezes carregado de pessoas, cercado de pessoas, mas carregando dores em silêncio. Temos mais recurso, mas ao mesmo tempo estamos mais cansados.
Na cidade de São Paulo, principalmente, quando a gente pensa aqui na Zona Leste, né, um pouco, para quem mora um pouco mais profundo, pior ainda, né? Então, acordamos antes do sol nascer, passamos horas no transporte até chegar ao nosso trabalho, trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa cansado e ainda assim carregamos uma sensação de que a gente não fez o suficiente. O jovem sente que precisa se desenvolver, procurar sucesso. A mãe, ela sente que precisa ser perfeita, atender os seus filhos, o esposo. O pai sente que precisa prover mais à sua família. Vivemos a tirania do não sou o suficiente. O problema é que essa lógica não fica apenas na vida profissional ou social. Ela invade a nossa vida espiritual também. Muitos cristãos acreditam que Deus os ama quando eles estão fazendo certo, quando eles estão acertando, mas quando eles erram, aí Deus se afasta. Quando vencem uma tentação, pronto, somos aceitos. Quando fracassamos, caímos, pronto, somos rejeitados. Criamos uma relação com Deus baseado em desempenho. Mas ela nunca foi a lógica do Evangelho. O Evangelho não é uma escala pelo qual subimos, não é uma escada pela qual subimos até Deus. O Evangelho é a notícia diferente. O Evangelho é a notícia que Deus desceu até nós. Talvez seja por isso que esse Salmo 6, ele fala tanto e ele é tão necessário para nós. E não só esse Salmo 6 que vamos trabalhar, mas toda essa série de mensagens, todos esses salmos de lamentos. O Salmo 6, ele é reconhecido como o primeiro salmo de lamento. E ele tem esse cuidado de realmente falar conosco. Porque, embora a gente não saiba exatamente o que estava acontecendo com Davi, o escritor desse salmo, a gente não sabe o que estava acontecendo com ele, mas a gente percebe vários lampejos. A gente vê ele sentindo culpa, sofrimento, desgaste emocional, angústia espiritual. Davi, ele se sente totalmente enfraquecido. O seu corpo está abatido, a sua alma está perturbada, seus olhos estão, como o texto diz, consumados pelo choro. Estamos diante de uma oração e vamos estar diante de orações por alguém que chega ao seu limite das suas próprias forças. Quando pensamos em Davi, especificamente, normalmente lembramos algo diferente dele. Pensamos no pastor que derrotou Golias, o pequeno pastor que derrotou Golias. Lembramos de um guerreiro, de um rei, do homem segundo o coração de Deus. Mas esse salmo, ele apresenta um Davi completamente diferente. A gente vê não um herói, um rei. Encontramos um homem quebrantado, um homem cansado, um homem chorando. E isso é muito importante porque a Bíblia não nos apresenta homens perfeitos. Ela nos apresenta pecadores alcançados pela graça. Os grandes homens da Escritura nunca foram impressionados com a sua própria justiça. Nunca foi a justiça própria deles que movimenta e alegra o coração deles, e sim a santidade de Deus. Quanto mais próximos estavam do Senhor, mais conscientes se tornavam da sua dependência. Se a gente olha para Isaías, ele diz, ai de mim. Quando a gente vê Pedro quando vê Jesus e entende quem é Jesus, ele diz, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Isso também acontece com Paulo, A gente vê Paulo dizendo que ele é o pior. Quanto mais ele se desenvolve, no final da sua vida, um homem que teve a sua trajetória totalmente exposta ali na Bíblia, vários livros são escritos por ele, e no final da sua vida ele diz que ele é o pior dos pecadores. A maturidade espiritual não nos leva a precisar menos da graça, ela nos leva a perceber o quanto precisamos dela. E é exatamente isso que acontece com Davi. O sofrimento está destruindo as suas ilusões da autoconfiança. Está revelando a sua fragilidade. Está mostrando que ele não é tão forte quanto ele imaginava. Mas ao mesmo tempo, o sofrimento ele conduz para algo maior. Porque a dor nas Escrituras frequentemente se torna um caminho de encontro com Deus. Não porque a dor seja boa, mas porque Deus é capaz de usar até a dor para nos transformar. E é justamente nesse lugar de sofrimento que Davi descobre uma das maiores verdades espiritual. A esperança não está na nossa perfeição moral.
a esperança está na misericórdia de Deus. Ao caminharmos pelo Salmo 6, como a gente viu, a gente vai fazer 3 movimentos para entender ele um pouco melhor. E o primeiro deles é entender que a dor revela a falência da autossuficiência. O Salmo 6, do versículo 1 ao 3, diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Depois da gente entender esse contexto do Salmo, a gente chega a esse primeiro movimento da oração de Davi. E é interessante perceber como Davi não começa falando sobre os seus inimigos, ele não traz diretamente os seus problemas a Deus, ele não fala das circunstâncias que ali o rodeiam, não começa falando sobre estratégias para resolver os problemas que ele está enfrentando, não é esse movimento. Ele começa falando sobre si mesmo, sobre a sua condição, sobre a sua fragilidade, como ele sente dor. E isso é importante porque a maioria de nós tentamos fazer exatamente o contrário. Nós gastamos muito tempo tentando administrar o problema ao nosso redor e pouco tempo compreendendo o que realmente está acontecendo dentro de nós. Tentamos controlar circunstâncias, tentamos controlar as pessoas, tentamos controlar resultados, mas raramente paramos para examinar a condição da nossa própria alma. Davi é a primeira coisa que ele faz, Davi faz isso. E o diagnóstico que ele apresenta é devastador para nós. Observe o que ele diz, né? Ele está quebrado. Olha a linguagem que ele utiliza. Estou debilitado, meus ossos estão abalados, minha alma está profundamente perturbada. Não é a linguagem de alguém que está apenas passando por um dia ruim. Não é um relato de uma preocupação momentânea. Davi não tropeçou e machucou o dedinho. Davi, enfim, não deixou cair ali a panela de arroz que ele acabou de fazer para o jantar, para o almoço no domingo. A gente está diante de alguém que chegou no limite. A palavra que a gente pode usar para traduzir o debilitado carrega a ideia de enfraquecimento extremo. E é a imagem de alguém que perdeu as suas forças por completo. De algo que ainda não consegue sustentar, ele não consegue mais sustentar o seu próprio peso. Davi está dizendo, igual o Léo disse para nós na sua oração: eu não aguento mais. E talvez essa seja uma das frases mais difíceis de um ser humano conseguir pronunciar. Porque fomos treinados a acreditar que devemos ser fortes o tempo todo. Desde pequenos ouvimos mensagens semelhantes: seja forte, não chore, você consegue, levanta a cabeça, não demonstre fraqueza. Com o tempo aprendemos a esconder as nossas dores. Aprendemos a construir versões apresentáveis, mais bonitas, né, de nós mesmos. Aprendemos a sorrir quando queremos chorar. Aprendemos a responder está tudo bem quando sabemos que não está tudo bem. Mas Deus, eu já falei isso uma vez, mas eu acho importante a gente falar disso. Deus, Ele não trabalha com personagens. Ele não se relaciona com personagens. Deus se relaciona com pessoas reais. E a primeira coisa que Davi faz diante do Senhor é abandonar qualquer aparência de força que ele pode ter e ele se apresenta. Ele não tenta impressionar a Deus, ele não tenta parecer espiritual, ele não tenta demonstrar maturidade, ele apenas diz a verdade. Ele diz: eu estou debilitado. Talvez aqui tenha pessoas que precisam escutar um pouco disso. Reconhecer a sua fraqueza não é um sinal de fraqueza espiritual. Pode ser o começo de uma cura espiritual. Porque Deus resiste ao orgulho, mas concede graça ao humilde. Enquanto insistimos em parecer forte, permanecemos fechados para a ação da graça. Mas quando admitimos a nossa necessidade, começamos a experimentar a suficiência de Deus. E é por isso que Jesus declarou, meus irmãos, nas bem-aventuranças: bem-aventurado é o pobre de espírito,
Não porque a pobreza espiritual seja uma virtude em si mesma, mas porque aquele que reconhece a sua necessidade são os únicos que procuram ajuda. A gente só procura ajuda quando a gente vê que não consegue fazer. O autossuficiente, ele nunca procura socorro. O quebrantado procura. E Davi finalmente chegou a esse ponto. Ele se mostra quebrantado diante ao Senhor. E observe algo interessante. Davi não separa o corpo e a alma. Ele diz, meus ossos estão abalados, e depois ele acrescenta, minha alma está profundamente perturbada. Na mentalidade hebraica, o ser humano não era dividido em compartimentos isolados. O sofrimento emocional afetava o corpo, o sofrimento espiritual afetava as emoções, tudo estava conectado. E honestamente, quando a gente para pensar na nossa própria experiência, é basicamente isso mesmo, né? Quando a alma adoece, o corpo sente. Quando a gente passa por ansiedade, normalmente a gente perde o sono. As preocupações muitas vezes podem tirar o nosso apetite. O medo, ele sempre produz tensão. A tristeza, ela vai nos produzir cansaço. O estresse desgasta. O sofrimento, ele não fica apenas na mente, ele atravessa todo o nosso ser. Talvez seja por isso que tantas pessoas estão exaustas ultimamente. Não porque estão cansadas fisicamente, mas porque estão emocionalmente drenadas, espiritualmente desgastadas. Vivemos sob pressão constante, precisamos ser produtivos, relevantes, admiráveis, precisamos provar alguma coisa para alguém. E a alma não foi criada para viver dessa forma. Fomos criados para depender de Deus. Mas tentamos viver como se dependêssemos apenas de nós mesmos. E isso é uma carga impossível de carregar. Existe uma mentira muito presente na nossa cultura contemporânea, a mentira de que você é suficiente. Escutamos por amigos, pessoas, familiares, inúmeras vezes. Acredite em você mesmo, você consegue tudo aquilo que você quiser. Basta confiar em você. Você tem todas as respostas dentro de você. À primeira vista, isso parece encorajamento, né? Encorajador. Mas existe um problema em tudo isso. Não é verdade. Nós não somos suficientes. Nós não controlamos a vida. Nós não controlamos o futuro. Nós não controlamos a saúde. E pior de tudo, a gente não controla o tempo. Nem mesmo o próximo minuto é controlado por nós. Nós não temos controle de nada. E uma grande demonstração disso foi a pandemia. A pandemia, ela mostrou isso para o mundo todo. Uma geração que acredita, que controla e que constrói e se mostra totalmente fragilizada. Empresas grandes, estruturadas, fechando, planos sendo cancelados. Por exemplo, eu mesmo. Eu e a Marcela, para quem não sabe, a gente ia casar no dia 31 de maio de 2020. E o lockdown começou dia 26 de março de 2020. Nós acabamos casando com o nosso pastor, só com a nossa família, tinha 8 pessoas contando comigo e com a Marcela no nosso casamento. E a festa estava paga, estava tudo pago. E aí a gente adiou para o próximo ano. E quando chegou o 2021, ainda não dava para ter casamento. E a gente adiou para o 2022. E chegamos em maio de 2022 e não dava para ter casamento. E aí a gente decidiu então já considerar que estavam casados com aquelas 8 pessoas ali, porque realmente estávamos, né? Então, acabamos perdendo, né, os nossos planos, tudo aquilo que a gente planejou, a gente pagou, irmãos. Não tivemos o dinheiro de volta, você acredita? Perdemos isso. Nossos projetos foram interrompidos. Famílias foram abaladas com perdas. Conheço pessoas que perderam o pai, a mãe e o irmão, ficou sozinha no mundo. Mas a verdade é que tudo isso, né, a ilusão de que a gente controlava tudo, desapareceu na pandemia. Nós vimos pessoas desesperadas por isso. Essa desilusão do controle, ela desapareceu. A diferença é que o sofrimento, ele tem a capacidade de revelar aquilo que sempre está escondido. E é exatamente isso que está acontecendo com Davi. Está destruindo as suas falsas seguranças, está mostrando que ele não é tão forte enquanto ele imagina. Embora isso seja doloroso, isso também é uma bênção, porque a autossuficiência
é um dos maiores obstáculos que temos para a ação de Deus. Enquanto acreditamos que podemos salvar nós mesmos, a gente não busca um Salvador. Enquanto acreditamos que podemos sustentar a nossa própria vida, nós não descansamos em Deus. Enquanto acreditamos que somos fortes, nós não descobrimos o poder de Deus nas nossas vidas. Por isso Paulo escreve, séculos depois, quando sou fraco, então eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, dependente, Deus pode agir. E a partir disso, somos fortes. O reino de Deus funciona de forma oposta à lógica humana. O mundo celebra a força, Deus valoriza a dependência. O mundo exalta a autoconfiança, Deus honra a confiança nele. O mundo diz, você consegue. Deus diz, sem mim nada podes fazer. Então a gente chega ao final desse versículo 3. E talvez a frase mais humana de todo o texto. Davi diz, mas tu, Senhor, até quando? E essa pergunta, meus irmãos, ela não está presente só aqui, ela está na Bíblia como um todo. Ela não aparece só nos Salmos, ela aparece nos profetas, ela aparece em Jó, ela surge em Apocalipse. Ela surge sempre que o sofrimento parece durar mais do que esperávamos. Porque uma das coisas mais difíceis na dor não é a intensidade da dor, e sim a sua duração. Até quando eu vou sofrer? Muitas vezes conseguimos suportar uma crise, suportar uma semana difícil, talvez um mês complicado, mas quando a resposta demora, a alma começa a vacilar. E aí então surge a pergunta, até quando? Até quando essa enfermidade? Até quando essa luta? Até quando essa ansiedade? Até quando essa crise familiar? Até quando essa solidão? Até quando as portas para empregos vão estar fechadas? Até quando esse sofrimento? O mais impressionante de tudo isso, meus irmãos, é que Deus não censura isso da sua palavra. Ele não ele não repreende Davi por fazê-la. Ele não faz isso, porque essa pergunta é honesta e faz parte da nossa fé. A dúvida que procura Deus é muito diferente da incredulidade que foge de Deus. Vou falar de novo, a dúvida que procura Deus, ela é muito diferente da incredulidade que foge de Deus. Davi, ele não está abandonando a sua fé, ele está exercendo a sua fé. Porque mesmo sem entender, meus irmãos, ele continua falando com Deus. Mesmo sem resposta, Davi continua orando. Mesmo sem enxergar a saída, ele continua buscando o Senhor. A maturidade espiritual não significa nunca perguntar até quando. Significa continuar buscando enquanto fazemos essa pergunta. Nesses primeiros versículos do Salmo, Davi começa com uma obra profunda no coração. Na verdade, Deus começa uma obra profunda no coração de Davi. Deus está restaurando, fortalecendo. Antes de responder a sua oração, Deus o leva a reconhecer a sua verdadeira condição. Ele é fraco, está cansado, está perturbado, está além das suas próprias forças. E isso não é o fim da história. A gente leu o Salmo todo, porque a graça ela floresce apenas em solo de dependência. A misericórdia ela se torna preciosa quando percebemos a nossa necessidade. E o Evangelho ele só faz sentido para quem reconhece que não consegue viver ou se salvar a si mesmo. Por isso a dor, embora nunca seja desejável, frequentemente se torna uma professora severa. Ela derruba os nossos ídolos, ela destrói a nossa autossuficiência, ela revela a nossa fragilidade e nos conduz de volta ao braço de Deus. Davi ainda não encontrou a resposta nesses 3 primeiros versos, mas já encontrou o lugar certo para levar a sua dor. Isso muda completamente a visão de Davi no decorrer da sua oração nesse salmo. O segundo ponto que a gente vai tratar é que a perfeição moral ela não pode salvar ninguém. E eu vou ler para vocês aqui do verso 4 ao verso 7. O salmo diz: Volta a ti, Senhor, e livre a minha alma. Salva-me por tua misericórdia.
pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. Das minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelheçam por causa envelheçam por causa de todos os meus adversários. Se nos primeiros versículos Davi está ali reconhecendo a sua fragilidade, agora ele revela aonde está a sua esperança. E isso é fundamental, porque reconhecer nossa fraqueza é apenas a metade da jornada que estamos enfrentando. A outra metade é descobrir aonde encontrar o socorro. Afinal, o que fazemos quando percebemos que não somos suficientes? Para onde corremos quando a força acaba? E em quem confiamos quando nossa própria capacidade acaba falhando? É exatamente aqui que o Salmo se torna extraordinário, meus irmãos, porque Davi não corre para os seus méritos, ele não corre para as suas conquistas, ele não corre para a sua reputação, ele corre para a misericórdia de Deus. Vamos observar aqui o verso 4, ele diz: salva-me por tua misericórdia. E essa pequena frase contém uma das maiores verdades da Escritura. Davi não diz, salva-me porque eu sou rei. Ele não diz, salva-me porque derrotei Golias. Salva-me porque sou mais fiel que os outros. Ele apenas diz, salva-me por tua misericórdia. A base do seu pedido não está nele, meus irmãos, está em Deus. A esperança não está no que ele fez, está em quem Deus é. E é aqui que encontramos o coração do Evangelho. Desde a queda, o humano tenta construir uma relação com Deus baseada em desempenho. Isso aparece de diversas formas e até mesmo no nosso dia a dia, através da religiosidade, através da moralidade, muitas vezes através das boas obras. Mas a lógica ela sempre se apresenta da mesma forma. Se eu fizer o suficiente, logo Deus me aceita. E essa lógica é a lógica dos fariseus. Essa foi a lógica de muitos sistemas religiosos ao longo do tempo, e se formos honestos, frequentemente é a lógica do nosso próprio coração. Quantas vezes não pensamos, agora Deus deve estar satisfeito de mim, agora Deus deve estar feliz comigo, ou então, Deus deve estar decepcionado comigo. Perceba que por trás dessas frases, a ideia é de que o amor de Deus oscila conforme o nosso desempenho. A ideia de que a aceitação divina, a aceitação de Deus depende da nossa performance. E a ideia de que Deus não nos ama mais quando acertamos, como eu disse, e menos quando erramos. Mas essa não é a mensagem das Escrituras, porque se a salvação dependesse de uma perfeição moral, meus irmãos, ninguém estaria salvo, pelo contrário, estaríamos todos queimando no inferno, né? Assim que a gente Romanos 3 diz, né? Não há justo nenhum sequer. E quando ele diz não há justo nenhum sequer, não diz que existe um, ele diz nenhum. Todos pecaram, todos ficaram aquém, todos fracassaram, todos necessitam de graça. Isso significa que o problema do pecado é mais profundo do que a gente imagina. Não é apenas cometer um erro, é que existe uma inclinação pecaminosa habitando em nós. Até nossas melhores obras são afetadas por motivações imperfeitas. Até nosso ato mais nobre carrega limitações. Até a nossa justiça é insuficiente diante da santidade perfeita de Deus. Muitas vezes estamos lá no farol, vem alguém pedir um trocadinho para a gente, só está a gente ali no carro. E aí a gente vai lá, mexe nas moedas, pega lá 75 centavos, né, uma moeda de 50 e uma de 25, dá para o rapaz e sai com o peito cheio, dizendo, estou ajudando os necessitados. Pode ser que a gente nem fale para os outros, ok, mas dentro de nós sabemos o que estamos fazendo. Todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos atos, mesmo que nobres, sempre vão carregar limitações da queda. Foi isso que Isaías declarou quando afirmou que a nossa justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Isso não significa que a boa obra ela não tem valor, sim. Quando a gente faz boas obras, isso tem valor.
Não é isso que eu estou dizendo. Significa que elas não podem produzir justiça. Elas não podem nos justificar. Boas obras são frutos da salvação, mas jamais causam salvação. É exatamente por isso que Davi apela para a misericórdia. Porque a misericórdia é aquilo que recebemos quando não merecemos receber. Graça é favor imerecido. Misericórdia é não receber a condenação merecida. E Davi compreende exatamente isso. Ele entende que sua única esperança está na misericórdia de Deus. Talvez essa seja uma das verdades mais difíceis para a gente aceitar no nosso coração humano. Porque gostamos de merecer, gostamos de conquistar, gostamos de acreditar que participamos das coisas. Enfim, Deus está me salvando, mas eu também estou fazendo por onde, né? Não é isso? Quando a gente ganha um presente, né? O marido chegou com aquele presente para a esposa, fala, também, fiz a comida mó boa para ele ontem, né? Estou aqui lavando a louça. No mínimo que ele pode fazer aí é trazer um chocolatinho para mim depois da janta, não é isso? A gente acha que muitas vezes a gente merece. E eu estou brincando, viu, gente? Porque vocês merecem mesmo. Mas o Evangelho, ele destrói toda essa pretensão humana. O Evangelho, ele nos coloca de joelhos. O Evangelho declara que não existe nada capaz de impressionar a Deus. Não existe reputação capaz de comprar perdão. Não existe moralidade capaz de apagar a culpa. Não existe desempenho capaz de produzir redenção. A única esperança do pecado é a misericórdia divina. Lutero passou anos tentando conquistar a paz através dos seus esforços religiosos. Então Lutero, ele fala para nós que ele jejuava, orava, confessava pecados, praticava disciplinas espirituais, mas ele sempre continuou atormentado, até compreender ali a verdade transformadora. A justiça que salva não é produzida pelo pecado, é recebida pela fé. E esse é um dos pontos mais importantes que desencadeou aí a reforma protestante. E continua transformando vidas até hoje, a partir desse entendimento que ele trouxe. Toda a tendência natural do coração continua sendo confiar em si mesmo. O nosso coração, ele sempre busca confiança naquilo que ele mesmo pode produzir. E o Evangelho, ele sempre continua nos chamando a confiar apenas em Cristo. Mas existe um outro aspecto muito importante em todo esse texto que a gente leu, nesses 3 versículos em específico. Davi não apenas está teologicamente correto, ele está profundamente quebrantado. Se a gente olhar a intensidade das imagens que ele traz para nós, se a gente utilizarmos a nossa imaginação para tentar ver a cena, ele diz que ele está cansado de tanto gemer, que todas as noites ele faz nadar o seu leito. Ele diz, das minhas lágrimas o alago. Obviamente, estamos diante de uma poesia, por isso que o tema da mensagem, né, a dor transformada em poesia. Mas ela comunica algo muito real. Davi está chorando constantemente, a dor se torna uma companheira noturna dele. Então, quando o movimento do dia termina, quando as distrações elas desaparecem, o silêncio ele sempre chega e a alma fala. E muitas vezes durante a madrugada, meus irmãos, é isso que enfrentamos, não é isso? Quando a gente deita na nossa cama, a gente teve um dia super ocupado, fazemos tudo aquilo que precisamos fazer, trabalhamos, ocupamos nossa mente, a responsabilidade ela é distraída a partir daquilo que a gente tem que fazer, mas normalmente quando chega a noite e a gente está sozinho ou com a esposa já dormindo ali no quarto, aí os pensamentos chegam, né? As preocupações, os medos, a culpa, as perguntas sem resposta. E a Bíblia, novamente, ela não ignora isso, né? Pelo contrário, ela descreve com honestidade o que aparece. Davi, ele não esconde as suas lágrimas, não finge força, não tem máscara ali, não tenta mascarar a sua dor. E, meus irmãos, o choro da noite, o choro que muitas vezes não nos deixa dormir, ou que muitas vezes antecede o nosso sono, isso também é adoração. Existe uma espiritualidade superficial que acredita que fé verdadeira significa nunca chorar. Mas a Bíblia ela apresenta algo completamente diferente.
Derramar lágrimas diante de Deus faz parte da nossa vida cristã. Jeremias chorou, Jó chorou, Pedro chorou, Paulo chorou, estamos vendo Davi chorar. E qual que é o versículo mais curto da Bíblia? Quem sabe aí? Exatamente, Jesus chorou. As lágrimas, elas não são sinal de ausência de fé. Muitas vezes são a expressão da própria fé, porque se derramar lágrimas diante de Deus, só derrama lágrima diante de Deus aquele que acredita que Ele está ouvindo. Só derrama lágrima diante de Deus aquele que realmente acredita que é o único que está escutando tudo aquilo. A gente vê aí, como a gente está conversando, né, sobre aparência, sobre performance, sobre os nossos dias a dias, aí a gente vê aí muita gente ali no Instagram, no WhatsApp, exibindo conquistas, mostrando força, né, enfim, criando versões editadas delas próprias, e muitas vezes nós mesmos, né, mostrando ali corações alegres, quando na verdade estão completamente derrotados, versões mais bonitas, mais felizes, bem-sucedidas. Mas Deus nunca, como eu disse para vocês, se relaciona com personagens. Deus sempre se relaciona com pessoas reais. O Deus do Salmo 6 não encontra Davi em um palco. Ele encontra Davi no chão. Ele não encontra o Davi celebrando. Ele, pelo contrário, como eu disse para vocês, ele encontra Davi chorando. Encontra Davi implorando por misericórdia. Porque quem precisa parecer forte nunca pede ajuda, meus irmãos. À medida que a gente avançou pelo esse Salmo 6, e agora vimos do verso 4 ao verso 7, começamos a perceber uma verdade fundamental. A perfeição moral não é o suficiente. Não foi suficiente para Davi, não é suficiente para os profetas, não é suficiente para os apóstolos, e também não é suficiente para nós. Nossa esperança não está em sermos bons e o bastante para produzir salvação, mas nossa esperança precisa estar exclusivamente na misericórdia de Deus. Não está na nossa capacidade de subir até Deus, mas na disposição de Deus chegar até nós. Não está nas nossas obras, meus irmãos, está exclusivamente na graça e na misericórdia de Deus. E aí a gente chega no terceiro ponto. O terceiro ponto é: a graça transforma o lamento em esperança. Eu vou ler os últimos 2 versículos, tá? Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz dos meus lamentos. O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração, envergonhando-os e sobremodo perturbado será todos os meus inimigos. Retirão-se de súbito, cobertos de vexame. Chegamos agora em uma das mudanças mais impressionantes de todo o livro de Salmo. Até aqui, Davi estava chorando, estava abatido, estava enfraquecido, estava perguntando: até quando, Senhor? Mas de repente, o Salmo ele muda completamente o tom. A atmosfera muda, a linguagem muda, a postura de Davi muda. E a pergunta que surge para nós, né? Por que isso aconteceu? Será que os inimigos desapareceram? Será que a enfermidade foi embora? Será que os problemas foram resolvidos de Davi? Na verdade, não existe nenhuma evidência de que alguma circunstância ali, ao decorrer da escrita do Salmo, tenha acontecido. Os adversários, eles continuam existindo, os desafios, eles continuam existindo, a dor, provavelmente, ela continua existindo, mas algo muda completamente. Davi agora tem certeza de uma coisa, e isso é muito importante. Ele diz: o Senhor ouviu. Observe, ele fala isso 2 vezes. Ele diz: o Senhor ouviu, e no terceira vez ele diz: e o Senhor acolhe. Davi repete a mesma verdade várias vezes, como alguém que finalmente encontrou um lugar firme para pisar. E aqui a gente encontra uma das maiores lições desse salmo. A verdadeira esperança não nasce quando os problemas desaparecem. A verdadeira esperança nasce quando sabemos que Deus nos ouve. Talvez essa seja uma das dificuldades principais aí da nossa geração. Somos treinados para a velocidade, queremos respostas rápidas.
internet rápida, entrega rápida, resultado rápido, soluções rápidas, principalmente nós paulistas, né? Todos vocês provavelmente já viajaram para o interior de São Paulo, sabem muito bem como é sentar numa mesa e esperar 35, 40 minutos para um prato vir, né? Para um paulista isso aí é uma loucura, né? Eu falo assim, caramba, que a comida não chega, cadê essa comida, né? Acostumado a muitas vezes sentar e a comida já está na nossa mão. A gente quer rápido. Se a internet ali, se a gente vai baixar, o pessoal mais jovem aqui vai baixar um jogo na internet ali, aí vê lá 30 gigas. Eu falo assim, caramba, vai demorar 6 minutos para baixar isso. Que demora, podia ser mais rápido. Não é isso? Mal sabem eles da internet de escada, como era antes, não é isso? Mal sabem. Mas a gente sempre quer rápido, a gente quer soluções rápidas, não é isso? Se muitas coisas a gente não sabe como está acontecendo, os homens sabem muito bem disso, né? Depois do YouTube, todo homem é profissional em tudo. Quer trocar um chuveiro? É só olhar no YouTube. Quer fazer alguma alteração na nossa casa, um cano que entupiu, alguma coisa que quebrou? Vamos olhar no YouTube, eu sei fazer. É rápido, é solução rápida. E isso é muito complicado, porque Deus, Ele trabalha em um ritmo completamente diferente de nós. Isso muitas vezes nos incomoda. Oramos querendo sempre respostas imediatas, né? Então muitas vezes acreditamos que Deus não está nos ouvindo porque a gente quer a resposta o mais rápido possível. Pedimos direção e queremos clareza imediata, né? A gente quer assim, ó Deus, você me responde e fala o que eu tenho que fazer. Não adianta vir com resposta curta, não. Mas a caminhada da fé raramente acontece dessa maneira, meus irmãos. Pelo contrário, ao longo das Escrituras encontramos homens e mulheres que precisavam esperar. E é o tempo todo isso. Logo no começo, Abraão esperou décadas pela promessa. Não é isso? A esposa dele um pouco mais acelerada, quando Deus falou a promessa, ela deu risada. Falou, esse cara tá doido, meu marido tem 100 anos. O tempo que demorou tudo isso. José esperou anos pela libertação. Moisés esperou 40 anos no deserto. Davi esperou anos até da sua unção, desde quando Samuel falou para ele até ele ser entronizado. O próprio povo de Israel esperou quanto tempo por Jesus? Séculos. A fé bíblica nunca foi construída sobre rapidez de respostas. Foi construída sobre fidelidade de Deus. E é exatamente isso que acontece com Davi. Davi, ele não tem as respostas, mas ele possui algo maior, ele possui agora confiança. Muitas vezes pensamos que na oração, que a oração é apenas como uma ferramenta para mudar situações, né? Então, eu estou passando por uma enfermidade, chega um irmãozinho da igreja e fala assim, ora. E a gente fala assim, beleza, então Deus, tira essa dor de barriga aqui, não é isso? Quando eu era jovem, eu já orei muitas vezes por isso. Já orei por dor de cabeça, assim, Deus, tira a dor de cabeça de mim. Pior que às vezes a gente acredita que tirou na hora, né? A oração, ela também tem esse poder de mudar, muitas vezes imediatamente. Mas a maioria das vezes a oração, ela produz algo completamente diferente. Ela produz esperança nos nossos corações. Muitas vezes a gente orando, estamos falando muito mais conosco de confiar em Deus do que realmente pedindo aquilo que a gente está entregando a Ele. O medo, ele perde força quando oramos. A ansiedade, ela perde espaço. A esperança, ela volta a florescer. E não porque as situações são resolvidas, mas porque nós somos lembrados de quem Deus é. É isso que acontece com Davi no Salmo 6. Davi entrou em uma oração esmagado, sendo fortalecido. Ele entra esmagado e ele sai fortalecido. Ele entra com angústia e ele sai confiante. Davi começa o Salmo olhando para a sua dor. E ele sai olhando a Deus. Isso muda completamente o cenário. Porque aquilo que domina o nosso olhar acaba dominando o nosso coração. Se olharmos apenas para os problemas, vamos virar consumidores de problemas. Se olharmos apenas para os inimigos, viveremos dominados pelo medo. Se olharmos apenas para as nossas limitações, a gente vai viver aprisionado por insegurança. Quando a gente olha, quando os nossos olhos voltam para Deus, tudo muda. Os problemas, eles continuam reais,
mas Deus se torna maior. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, é exatamente isso, né? A gente fala de tudo, menos da nossa alma. A gente fala de carreira, a gente fala de política, economia, investimento, tecnologia. Mas quantas vezes você já parou para pensar como está a minha alma? E o resultado é que muitas pessoas estão espiritualmente desidratadas, vivendo ocupadas, vazias, vivendo cercadas de informações, mas distante da verdadeira sabedoria. O Salmo 6 nos lembra que existe um lugar onde a alma encontra descanso. E esse lugar é a presença de Deus. Não é na religião, não é em rituais, não é no moralismo. Exclusivamente na presença de Deus. Agostinho escreve uma frase que atravessa séculos e ela é muito importante para nós. Ele diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. É exatamente isso que encontramos aqui. Davi, ele descobre que sua paz não está na ausência de problemas, meus irmãos. A nossa paz, ela não está na ausência de problemas. A nossa paz e a paz de Davi, ele enxerga que a paz dele está exclusivamente na presença de Deus. Se a gente observar, Davi, ele termina aqui falando sobre os seus inimigos. Mas ele fala completamente diferente. No início do Salmo, os inimigos pareciam que ameaçadores, né? O grande monstro. E agora eles parecem derrotados. A resposta para isso é simples. Quando Deus ocupa o centro da nossa visão, os inimigos perdem tamanho. Quando Deus se torna grande diante dos nossos olhos, as ameaças diminuem. Não porque ele deixa de existir, como eu disse, mas porque eles deixam de ocupar o trono do nosso coração. E caminhando para o final, meus irmãos, a gente chega a entender esse salmo como um todo. Quando chegamos no final, percebemos que Davi, ele percorre ali em poucos versículos uma longa jornada. Um coração quebrantado, um coração cansado, um homem derrotado, chorando, com perguntas até quando, mas o cenário final é completamente diferente. Ele termina confiante. Não porque encontrou forças em si, mas porque descobriu a sua capacidade escondida. Não porque ele encontrou essa capacidade escondida. Não porque ele desenvolveu autoconfiança. Ele termina confiante porque encontrou descanso em Deus. A graça fez aquilo que o esforço humano jamais poderia fazer. Ela transforma lamento em esperança. Transforma desespero em confiança. Transforma lágrimas em adoração. E essa transformação prepara o caminho para enxergar algo muito maior. Porque o Salmo 6, ele não termina apenas em Davi. Assim como todos os grandes salmos, ele aponta algo sempre muito maior. Ele aponta sempre para Cristo. E ao olhar para Cristo, que encontramos a resposta definitiva para a dor, para a culpa, para o sofrimento e a busca impossível por perfeição moral. O Salmo 6, meus irmãos, ele não é uma exceção. Davi, sim, ele é um homem de dores, mas Jesus é o homem de dores. Vou repetir, Davi é um homem de dores e Jesus é o homem de dores. Davi conhece lágrimas, mas Jesus conhece lágrimas como ninguém. Davi, ele experimenta angústia, mas Jesus experimenta uma angústia que nenhum ser humano jamais experimentou. Quando chegamos ao Getsêmani, encontramos ecos impressionantes do salmo que acabamos de ler. Assim como Davi, Jesus está completamente aflito. Assim como Davi, Jesus está profundamente angustiado nesse cenário. Assim como Davi, Jesus derrama sua alma diante do Pai. Mas existe uma diferença. Davi, ele sofre por um pecado e necessita de graça. E Jesus sofre por um Salvador que veio conceder graça. Davi clama: tem misericórdia de mim.
Jesus clama: se possível, passa de mim esse cálice. Mas, meus irmãos, o cálice não passou. Porque Jesus, ele veio para beber até a última gota da ira que nós merecíamos. Aquilo que Davi temia experimentar, Jesus experimentou voluntariamente na cruz. Tudo aquilo que o pecado tudo aquilo que o pecado produz, o pecado muitas vezes de Davi produz, caiu sobre Cristo. Por isso que Isaías declarou: o castigo que nos traz paz estava sobre ele. A cruz é a resposta definitiva para a pergunta do Salmo. Como um Deus santo pode acolher pecadores? Como um Deus justo pode perdoar culpados? E a resposta a isso é Cristo. Na cruz, a justiça de Deus ela é satisfeita. Na cruz, a misericórdia de Deus foi demonstrada. Na cruz, a graça e verdade elas se encontram. E aqui retornamos ao tema dessa mensagem. Quando a perfeição moral ela não é suficiente, porque no final das contas, ela nunca foi suficiente, nem para Davi. A perfeição moral não é suficiente para Davi, ela não é suficiente para você, e ela não é suficiente para mim. A única perfeição capaz de nos salvar é a perfeição em Cristo. A única justiça capaz de nos justificar é a justiça em Cristo. A única esperança capaz de sustentar as nossas almas, meus irmãos, é Cristo. E é por isso que o Evangelho nos convida a confiar, não confiar nos nossos desempenhos. Ele nos convida a confiar em Jesus. A gente não olha para as nossas conquistas, meus irmãos, a gente olha para a cruz. A gente não descansa nas nossas próprias forças, a gente descansa na graça. Talvez hoje tem pessoas que precisam escutar exatamente isso, e estão exatamente como Davi, cansadas, feridas, sobrecarregadas, tentando carregar o peso da vida sozinhos. Talvez existam pessoas que tentam provar o seu valor para Deus, tentando conquistar aquilo que só consegue ser recebido, tentando merecer aquilo que só pode ser dado por graça. A mensagem final do Salmo 6 ela é simples. Para de correr para si mesmo e corra para Deus. Para de confiar na sua perfeição e confie em Cristo. Pare de carregar sozinho aquilo que Jesus já carregou na cruz. Porque a dor ela pode ser profunda. A culpa ela vai ser pesada, as lágrimas normalmente elas são reais, mas a graça ela é muito maior que tudo isso. Enquanto a perfeição moral falha, a cruz ela continua de pé. Quando as forças acabam, Cristo continua suficiente. Quando a esperança parece desaparecer, o Evangelho ele continua sendo a verdade. E é por isso que podemos sair daqui com a mesma convicção que Davi deixa no final do Salmo. Davi termina o Salmo dizendo: o Senhor ouviu a minha súplica. Que possamos sair daqui com essa esperança, e sabendo que o Senhor ouve a nossa súplica. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por ser esse Deus que se relaciona conosco e, enfim, nos ouve, Pai. Que as nossas lágrimas escorram diante do Senhor, mas com adoração, e que o Senhor possa enxugá-las, Pai. Enxugá-las com o Teu amor e a Tua misericórdia e a Tua graça, Pai. Que elas nos alcancem, que elas transformem o nosso coração, Pai, e que possamos lembrar, Pai, que nenhum sofrimento é para sempre, que nenhuma dor é para sempre, que nenhuma lágrima é para sempre. A única coisa que é para sempre, Pai, é o Teu sacrifício na cruz e a Tua verdade, Pai, a Tua palavra. O Senhor é um Deus que se relaciona com o Seu povo, Pai. Então, que possamos ter o coração aberto para nos relacionarmos com o Senhor de verdade, Pai. Que não usamos máscaras, que não tentemos parecer fortes ao Senhor, Pai, mas que o Senhor enxergue o nosso interior e perceba, Pai, que somos completamente dependentes de Ti, Pai. Que somos completamente dependentes da Sua misericórdia e do Teu amor, Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Em Jesus. Amém.